Opa, e aí, colonada, tudo bem? A gente tanto vê falar em palestras, seminários de grãos, de produtos diversos, e o tabaco sempre fica de lado. Muitas vezes é só colocado para o lado ruim. E esse evento hoje, a segunda conferência, a Alceia e ao José Natal, parabéns a vocês e a todos que estão envolvidos, tá? E a nós que estamos presentes. Eu e o Alain viajamos 600 e lá vai quilômetros, né? Acho que juntamente com o pessoal da FUBRA, os de mais longe que vieram, para estar hoje aqui e participar com vocês. Vou resumir um pouquinho da agricultura familiar, da importância que o tabaco teve, tem e vai ter para a pequena propriedade. E aí não tinha como não querer começar e mostrar ano passado. E olha o pessoal do ano passado, aí, inclusive em época de pandemia, a gente estava com máscaras, né? E a gente sabe que o dia é sexta-feira, é dia de trabalhar na roça, pena que hoje não teve esse público como ano passado. Mas nós que estamos aqui, estamos fazendo essa diferença. Então, ano passado a primeira e esse ano estamos participando da segunda. Quando se fala em agricultura familiar, a importância do tabaco, nós temos uma propriedade que é do meu pai e da minha mãe ainda, eu sou filho único, eu tive a oportunidade de trabalhar fora, por 5 anos eu lidei fora, mas sempre morei na propriedade, onde eu conheci a minha esposa, que também trabalhava fora, e a gente optou em voltar para a agricultura. Então a propriedade do meu pai e da minha mãe tem 11,5 hectares, e a gente vai cultivar agora só mais 4 hectares. Nos últimos anos sempre 5, esse ano vamos reduzir, então 4 hectares que a gente usa para o tabaco. E o restante é milho, batatinha, aipim, verduras, animais, ou seja, a gente diversifica. Você não precisa vender o produto, mas se você estiver produzindo para você se alimentar, é considerado diversificação. E lógico, nós moramos num município grande, perto da cidade, que nos possibilita vender muita coisa. E isso no final do mês sempre ajunta um dinheirinho que ajuda a custear a despesa da casa, tá bom? Essa é a nossa propriedade, aqui são 7 hectares. E nessa direção aqui é 4,5 hectares, onde tem as construções e mais uma lavourinha e mata nativa e os potreiros que a gente tem. Falando de agricultura familiar, não tem como não registrar a Expo Agro FUBRA, tá? Que fica a 24 quilômetros de onde eu moro e é a maior feira voltada à agricultura familiar. Ou seja, lá as empresas que estão expondo lá, elas colocam equipamentos para pequena propriedade. E aí eu sempre digo assim, lógico que eu vou lá, eu não vou conseguir olhar tudo ou comprar tudo, mas a gente vai lá direcionado, se eu quero diversificar alguma coisa, eu já vou para essa feira voltado ao que eu quero mudar na propriedade e foco naquela empresa. E depois me dá um tempinho, eu vou configurar, vou olhar lá o que a feira mais oferece ainda. Tabaco. Eu me criei numa família, meus pais ainda lidam com tabaco, esse ano vão plantar 10 mil, é uma lavourinha pequena de cascalho, e tudo que meus pais conseguiram, meus avós conseguiram, veio dessa cultura, tá? É a renda principal. Meu pai são 11 irmãos, minha mãe são 7 irmãos, e as famílias, os meus avós, no caso, sustentaram todos com a cultura do tabaco. Existem anos bons? Existem anos ruins? Também existem. Isso é em toda a cultura. Nós já lidamos com vaca de leite e a gente parou porque a gente viu que não estava dando o retorno que a gente queria. Então a gente optou em não continuar e focar no tabaco, mas também nas outras atividades que mantêm pelo menos o nosso sustento. Aqui então, quando se fala em agricultura familiar, esse é meu pai, que apareceu agora há pouco na foto ali, seu Aloysio Pedro Weber. Minha mãe, Dona Rosa Maria Weber, a minha mãe é um problema, tá? A gente, quando tu lida na propriedade, né, com os pais, eu tenho 45 anos, mas a minha mãe acha que eu tenho 9, né? Não adianta dizer que eu sei fazer, ela diz que tu não sabe, eu que tenho que corrigir. Mas isso deve ser normal, né? Mãe é mãe, filho é filho e assim por diante, né? A minha esposa, a Lovani, a minha mãe é a Dona Rosa Maria Weber, tá? E quando ela me chama pelo nome completo, Giovanni Luiz Weber, é porque, olha, vocês sabem, né? Então a minha esposa, a Lovani, esse é o Alain, que está ali cuidando das gravações, que lida comigo na página Fumicultores do Brasil, juntamente com o Anderson, levanta aí, o Anderson Rebinski, e a sua esposa, a Ingrid, tá? São do município de Ivaí, que se lá atrás eu comecei a lidar na Fumicultores do Brasil, foi a convite dele, né, Anderson? 5, 6 anos atrás, quanta história, né?
Bem, então, e o Nestor, nosso vizinho, que nos ajuda em troca de serviço, às vezes a gente paga a mão de obra e assim por diante. E eu com a enxada na mão, quando sobra tempo a gente está na capina também. Lógico, não é legal, né? Mas às vezes é necessário. Então essa aqui era a safra passada, que mesmo com falta de chuva, uma terra bem preparada, a gente fez uma das melhores safras dos últimos anos, tá? Para nós lá é por arrobas, aqui é por gramas e quilos. Então nós fizemos ano passado 536 arrobas de 47 mil pés. E aí deu a sorte ainda da gente vender num período bom e conseguir um preço melhor do que o BO1, né? E isso alegra qualquer pessoa. Aqui a gente está na colheita, então, a gente grampeia na roça. Isso eu descobri através de pessoas que lidam nas redes sociais e me chamaram, falaram, Giovanni, grampeia na roça. E a gente testou. E aí quando eu digo, a melhor experiência é a que eu faço, a que você faz no dia a dia da propriedade. E aí você vai descobrir se você se adapta ou não. Para nós, foi uma mão na roda. Nós não mudamos mais o sistema, grampeamos na roça. Aqui então, meu pai, minha mãe, seu Nestor, quando a gente consegue tirar esse tabaco da estufa, né? Não é uma beleza? A gente sabe que precisa de clima, de uma lavoura bem cuidada, de uma variedade que se adapta ao meu dia a dia. Fomos ao sul do Rio Grande, onde eu trouxe algumas mudas do tabaco de inverno, que tanto se planta na região. E eu plantei lá em casa, e por incrível que pareça, não deu nada, tá? O clima na minha região, a minha terra, o clima lá, então não adianta eu teimar com isso. Nós temos um período lá de plantio que eu não posso fugir muito disso. E aí quando a gente tem tudo, clima ajuda, o manejo ajuda, a variedade ajuda, o resultado é esse. Lógico, esse foi um ano que teve uma época que não se olhou a classe, a qualidade. Por um lado é bom para quem consegue vender tudo a um preço, mas a gente fica a pensar, poxa, e a classe, a qualidade que eu fiz, não vale? Então são anos como esse último que faz o fumicultor pensar um pouquinho no seu dia a dia, mas a gente sempre foca na organização e manter qualidade no produto. Aí vem a questão da diversificação. Essa batatinha aqui a gente colheu agora, é da safrinha, a gente planta final de agosto, final de janeiro, começo de fevereiro, a safrinha da batatinha. Algo que eu aprendi com meus pais, meus avós, e a gente consegue produzir a batata quase para o ano inteiro. O cachorrinho, né, ali, ó, não tem, ele tem que estar junto, né, fazer o quê? Quis aparecer na foto. Aqui a batatinha, aquela que a gente mostra em vídeo, que é a Jahreskartoffel, não sei se vocês conhecem, é uma batata para o ano inteiro. Ela tem que ser plantada cedo, junho, julho, tem que ser plantada, porque ela demora mais. Só que ela também se guarda no galpão o ano inteiro, tem que cobrir ela e tu tem batata aí para o ano inteiro. Aí vem a questão dos nossos jovens. Hoje a gente sabe que na fumicultura, menor de idade até os 18 anos não pode, é lei. Não é a fumageira que fez essa lei. A lei quem fez é lá o governo. Aí vem aquela questão que também foi mencionado hoje aqui, sabermos votar nos nossos representantes. Não adianta a gente votar em pessoas que não entendem da agricultura, que não sabem de nada e vão fazer leis que podem prejudicar nós. E aí eu vejo muitos agricultores hoje com medo de colocar um filho, uma filha de 15, 16 anos para mexer num quintal de verdura, porque eles associam lá que não pode mexer no fumo, que é lei, não pode, e aí eles têm medo de colocar ali e poder ser penalizados. Pessoal, ter teu filho, tua filha que está estudando, o estudo está em dia, o tema está em dia, e ele te acompanhar num quintal, plantar uma horta, capinar, isto não é errado, isso é valorizar, é a criança aprender, pelo menos como é que gira um pouco o dia a dia na agricultura. Então, não tenham medo disso. Deixar claro, na fumicultura até 18, não. Mas em outros afazeres leves, leve junto. Ensine ele, não exija ele trabalhar. Ensine ele de onde vem o alimento, tá bom, pessoal? Essa minha filha, Giovanna Luisa Weber, vai fazer 16 anos esse ano. Estuda, nota sempre lá em cima e é filha de fumicultores. A gente tanto vê escutar que o fumicultor não tem vida, que os filhos não sei o quê, e é totalmente o oposto do que é a nossa realidade. Então aqui mais uma vez em família, ó, colhendo milho, minha mãe, meu pai, minha esposa, Nestor e eu.
e a gente lida muito ainda no quebrar o milho na mão. A gente planta, não muito, aprendemos que preparar a terra, como não se tem muita terra, então a gente prepara a terra já para o tabaco, com adubação verde, e planta só o milho que precisa para tratar a vaquinha, fazer uma silagem, ter um grão, e com isso a gente conseguiu produzir um tabaco de melhor qualidade. Temos uma terra vermelha, que nessa época, com essa umidade, tu não consegue mexer nela, porque é complicado. Meu pai, então, na criação de animais, ali a porquinha que ganhou, nasceram 11, 3 vieram a morrer, sobrou 8, agora a minha filha, então, cada porquinho tem um nome, tá? Cada porquinho tem um nome. E aí a dificuldade, esse dia a minha mãe vendeu 5, vendeu o fulaninho, o ciclaninho e assim por diante. Meu Deus do céu, 16 anos vai fazer, e a choradeira, né? Então, difícil, mas é criança, a gente entende, né? Aí as nossas viagens que a gente faz, ano passado visitamos 25 propriedades nos 3 estados. E uma propriedade diferente da outra, porém todas elas são produtivas. Aqui é a família do Cláudio Tesmer, do município de Arroio do Padre. O pessoal lida com tabaco e verduras. Aqui está toda a família. Mas o que nos chamou a atenção lá, 3 meninas. O seu Cláudio tem 3 filhas, e as 3 filhas estudaram, e quando chegou a época de fazer faculdade, elas pararam e resolveram ficar em casa e lidar na agricultura. A gente está vendo aí que a juventude está migrando para a cidade, a gente não pode dizer que é errado, eu também tive essa opção, mas eu descobri que não é o que eu achava, e eu voltei. Então aqui 3 meninas lidando na agricultura com os pais. Aqui uma propriedade no município de Vale do Sol, seu Liberto Brandt. O pessoal lá, ó, a lavoura deles, ali é um moro, ali em cima é a lavoura deles. E essa propriedade não lida com maquinário, porque é difícil, e tem uma junta de boi e 2 juntas de mula. E aí a gente foi na roça com as mulinhas lá. Tu pensa numa velocidade, pessoal. Isso é um disparo, né? Tu tem que segurar com as 2 mãos para não cair, né? O Alain, inclusive, foi a pé para não cair da carroça, não passar vergonha, né? Uma propriedade que produz tabaco, 50 mil pés. Agricultura familiar. 2 famílias, 50 mil pés. 25 mil cada família. Sabe por que eles conseguem? Porque eles não têm maquinário. Se nós com maquinário temos uma despesa maior e conseguimos produzir mais fácil, eles lá é tudo braçal, tudo no braço, tudo no arado, como 50 anos atrás. E o custo de produção deles é bem menor do que o meu ou do que o de vocês aí que tem máquinas agrícolas e planta 50, 100 mil. Então eles têm essa vidinha tranquila, tem o seu carrinho, tem a sua diversificação na propriedade, 8 tipos de batata doce. Tudo que os animais ali comem, eles conseguem produzir no seu dia a dia. E aí, olha só, a gente estava lá em plena época de vintão o quilo do fumo, como se falou. Na nossa região se pagou muito vintão o quilo, por uma época restrita. E aí se ouvia muito assim, é só meter na caixa, só colocar dentro da caixa. E aí a gente chegou lá e essa família estava fazendo o quê? Olha o fuminho claro, estavam separando, ou seja, tirando a sujeira e tirando o R do claro, fazendo pelo menos 2 classes. E o agricultor me disse assim, ó, Giovanni, não importa se eu poderia vender, eu fui ensinado e estou mostrando para o meu filho e para a minha neta, que vai aprender no futuro, que a organização é fundamental. E não é um ano como esse que eu vou desleixar. Então, ele fez a limpeza. Então, casos assim, as empresas também têm que valorizar, pessoal. Isso é fundamental. O produtor que é caprichoso e que manteve o capricho, a gente tem que parabenizar. Ele seguiu o pensamento dele. E a gente sabe que a próxima safra será uma próxima safra. Então, pelo menos a organização a gente tem que manter e também exigir que a empresa respeite e valorize essa organização que o produtor tem. Olha só quem apareceu então. Onde está a Alceia? Saiu daqui? Foi-se? Alceia, onde é? Ali, ó, olha só quem apareceu aí. Município de Rio Azul, no Paraná, onde a gente esteve em fevereiro desse ano, né, nos caminhos do tabaco, que a gente faz todo ano, na diversificação da propriedade aqui, nos morangos que vocês têm lá. E, particularmente, uma delícia, tá? A Alceia e o Edson ali, e olha só,
a alegria da Alceia em mostrar o tabaco, que é a renda da família também, que é o sustento da propriedade. E se hoje nós estamos aqui, é porque essa mulher ali, juntamente com José Natal e os demais que ajudaram e nós, fazem essa frente. Eu conheço ela muito bem, ela faz isso para valorizar essa cultura ali, que é tão importante, não só aqui no Paraná, como também lá no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Vocês aqui estão na última, como hoje de manhã foi falado, não terminou ainda essa última safra, estão aí finalizando, mas na safra 2021, Rio Azul ficou em 5º lugar entre os 500 municípios produtores, para ter a importância que o tabaco tem ao município. De 500 municípios, vocês estão em 5º lugar. Em torno de 2.200 famílias, que era a última, e as toneladas produzidas. E aí vem os números que essas pequenas propriedades fazem. Olha só, a safra 2019, o produtor levou 5 bilhões 996, quase 6 bilhões. Isso é dinheiro que a gente nem imagina, que circula entre as pequenas propriedades e os municípios. A indústria ficou com 6 também, que igualou a porcentagem. O varejo, que vendeu a carteira de cigarro, ficou com 1,663 bilhões. Mas olha só o nosso governo, 14 bilhões que o nosso governo levou, sem fazer isso aqui para ajudar, mas mete as duas mãos para nos atrapalhar, o que foi falado hoje de manhã, hoje à tarde aqui também. O governo só nos atrapalha. Ele não proíbe o plantio, mas ele nos atrapalha em tudo. Mas recebe, olha só, 51% mais do que a metade do que o tabaco gerou. Enfim, e o contrabando entra solto e frouxo. Aí no ano seguinte, aí vem uma conta que a gente não concorda ou acha de estranho. Se no ano anterior a gente ficou com 21 igual, indústria e produtores, no ano seguinte, olha só, o governo ficou de novo com seus 14 bilhões, parece que ele quer os 14, né, e o resto depois pode levar, mas a indústria ficou com 8 e nós com 5, a indústria ficou com 28 e nós com 19. E ali eu tenho para mim uma explicação. Ano passado, no começo a safra foi normal, a compra foi na classe um pouco abaixo, e aí depois no final começou a se pagar mais. Então, periga, a indústria poderia ter pago já, quando 80% do tabaco foi comprada, pelo menos na nossa região, os que ainda tinham tabaco no final ganharam mais. Que bom para aquele que ganhou, mas que ruim para aquele que deixou de ganhar. E aí no final ficou, se no ano anterior ficou igual, ali ficou desparelho. A gente está curioso para ver esse ano, como foi falado, como na nota saiu um preço e saiu muito separado, vamos ver o que vai acontecer esse ano. 605 mil empregos na lavoura, ou seja, nós que lidamos na lavoura, 605 mil empregos e mais 40 mil empregos na indústria. Esses são os empregos que o tabaco gera nesse nosso sul do país. E tanto se fala ao contrário dessa cultura. Lamentável. Em vez de poder mostrar a importância e ajudar, eles fazem ao contrário. Bem, a China é um dos que mais produz, Brasil em segundo lugar, mas o Brasil é o que mais exporta. E a China ainda vem comprar tabaco aqui, para vocês terem uma noção da importância do tabaco para eles lá. Para nós é bom que eles vêm comprar, porque valorizam o nosso produto e vai para a exportação. Em torno de 80% vai para a exportação do nosso tabaco. Essa matéria aqui, quando Emerson falou das redes sociais, nós muitas vezes somos criticados. Quando eu falo nós, é as páginas e grupos. Ou qualquer pessoa que se manifesta numa publicação falando algo que é o pensamento dele. Muitas vezes nós somos criticados por não sermos mais ofensivos, chamar a atenção. A gente tem limites, existem regras. Eu falar uma coisa particular para ti é uma coisa, eu jogar algo na mídia é diferente. Olha o que agora há pouco foi falado sobre depressão, tá? Que é um mal que atinge o mundo inteiro. E aí vem a questão. Dias atrás, a Folha de São Paulo veio a Venâncio Aires, município vizinho a Santa Cruz, fazer uma matéria. Só que a matéria que eles iam fazer lá é sobre o plantio do tabaco. Conversaram com o produtor, pegaram confiança, e o produtor foi falando do seu dia a dia, tá? E aí depois, quando foram para São Paulo, a matéria. Brasil vive segunda pandemia de saúde mental, com multidão de deprimidos e ansiosos. Ok, até aí perfeito. Mas olha a foto que colocaram. O produtor sentado no meio da lavoura, as bandejas ali plantando tabaco. A gente sabe que assim não se planta tabaco,
tá? Às vezes é 1 minuto de sentar, de esperar um café, mas tiraram essa foto para induzir que o fumicultor é uma pessoa depressiva, tá? E que ele está ali nesses números. E aí, como a moça, não sei o nome, que falou agora há pouco aí, quando ela fala dos problemas climáticos, pensa nós na fumicultura. A geada forte, chuva, seca, todas as outras culturas o governo pode sim dar um auxílio, mas no tabaco tu não ganha 1 centavo de auxílio. Isso sim pode deprimir qualquer fumicultor, mas não pela doença como saiu na matéria. Então venha a cuidado do que se publica e do que se fala, porque você pode estar colocando algo totalmente errado. Então são matérias como esta que a gente lamenta, pessoal. Lamenta e desfaz todo um trabalho que nós na agricultura familiar fizemos e temos na cultura do tabaco, que é uma cultura digna para nós. Mas quando o clima daí ajuda, e você no final consegue uma lavoura de tabaco parelha, olha só, essa lavoura não teve, vou dizer, prejuízos, ela deu uma média parelha e um tabaco saudável dá uma cor bonita também. E aí tu conseguir colher ele tudo em tempo hábil, tudo no tempo certo, isso valorizou o tabaco que a gente conseguiu colher. Por isso a questão do menos é mais, sim, plantar menos para conseguir não produzir tanto tabaco, mas também para você conseguir colher tudo no tempo certo e não te apertar no final da safra, quando tu não vence muitas vezes e começa a perder fumo na lavoura. E esse é o nosso trabalho que a gente faz juntamente com outras páginas, outros grupos, hoje que estão aí também conosco. E assim, ó, a importância que nós temos na agricultura familiar com o tabaco é de suma importância ao município. Se nessa última safra a gente viu que vocês aqui, como mostraram nos números, vocês não chegaram a receber a média que nós recebemos lá, não perde só o produtor, perde o município, porque o dinheiro que o produtor ele consegue, ele vai reinvestir na propriedade. Isso faz girar a economia do município. Então as empresas, elas têm regras e leis também, eu sei que precisam ser cumpridas, mas foi um ano onde o produtor não foi o culpado do que aconteceu. Porque eu participei da negociação do preço, Emerson também esteve lá, e quando tu está numa negociação de preço e termina, onde duas empresas, elas dão o preço do custo de produção e mais um aumentozinho em cima, positivo. E as demais alegaram que não poderiam dar nem o custo de produção, porque elas não teriam condições de pagar. Terminou a rodada de negociação, semana seguinte estavam pagando acima do BO1. Por um lado, bom, ótimo, quem não quer ganhar mais? Eu também quero ganhar mais. Só que aí começar a toda semana um preço subir, chegar até 300, e você vê que vocês aqui não tinham chegado nesse valor ainda. E se fosse feito tabela, preço justo, ia se valer a tabela, ia se valer a qualidade do produto. Enfim, e a gente está se preparando para uma nova safra. A indústria ainda não falou se ela vai continuar a comprar o tabaco solto ou se ela vai voltar a manocar. E aí vem a questão também do produtor, que a gente tem que chamar a atenção. Se a indústria facilitou algumas coisas para nós, alguns produtores conseguiram também estragar isso, de enfardar coisas que não eram tabaco dentro do fardo. Então cabe a nós também, pessoal, cobrarmos da indústria o nosso respeito, o nosso trabalho, mas também da gente fazer valer a nossa parte de sermos organizados. As entidades que batem, falam, mostram números, parabéns para vocês, porque é cansativo, eu sei disso. A gente hoje também fala e conversa com produtores, e a gente gostaria que o produtor entendesse que a gente tem que dialogar nós mesmos com a empresa. Quando o orientador vem na propriedade, a gente tem que questionar ele em muitos assuntos. Como o contrato que a gente faz, assuntos que a gente tem dúvida, tem que perguntar a eles. E eles têm o dever de responder para nós e a gente conseguir entender. Bem, pessoal, a todos nós que estamos aqui, parabéns. Aos políticos que estão presentes, que podem, e se eles querem, eles conseguem mudar alguma lei, mas não sozinho, precisam de apoio, e esse apoio é nosso, tá? Vocês têm o compromisso de manter, de valorizar o nosso trabalho, e nós só queremos trabalhar, continuar a produzir tabaco, que deu a renda, está dando a renda a mim, deu aos meus pais e aos meus avós, e a todos nós que estamos aqui. E aos que organizaram a Alceia,
em seu nome, parabéns, tá? Por mais alceias, mais José Natais neste nosso sul do país, que é fundamental. E a nós, páginas e grupos, a importância da gente valorizar e mostrar a importância que o tabaco tem ao nosso sul. Obrigadão.